Olá, boa noite a todos, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, eu considero muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão mais profunda do nosso funcionamento saudável, que é justamente falar sobre a doença como uma linguagem da alma. Muito bem. Primeiramente, eu queria lembrar qual que é a definição da Organização Mundial da Saúde. Então, o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre o que é estar saudável? Que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Então, isso abre uma perspectiva muito interessante que vai de encontro a um entendimento que nós temos dentro da abordagem da psicologia transpessoal. Porque para a psicologia transpessoal, a saúde não está vinculada apenas a uma questão física, mas também à nossa totalidade. E muitas vezes aquilo que é considerado doença física, né? As pessoas só consideram alguém quando está doente, principalmente quando tem algum problema físico, né? Então, eu queria cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui, a Ionara, boa noite, Ionara, o Paulo, o meu irmão lá do Rio Grande do Sul, o Edson também entrou, a Kátia, boa noite para vocês. Nós estamos aí falando um pouquinho com as pessoas que estão entrando, aguardando o pessoal ir chegando também. Espero que vocês estejam bem. Aqui está um pouquinho frio. Aí pelo sul deve estar bem mais frio também, não é, Edson? É Edson, é a Geni. Muito bem, é muito gostoso estar vendo vocês entrando aqui, ver a carinha de vocês aqui chegando, tá? Então, como eu estava dizendo, nós fizemos uma primeira colocação aqui, que é justamente a ideia do que é a Organização Mundial da Saúde, o que ela diz a respeito de saúde, né? Que é uma forma de olhar que permite? Que permite com que a gente olhe o ser humano de uma maneira mais completa e não apenas a parte física, né? Tanto que a organização diz, né, que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Muito bem. Para a psicologia transpessoal, o que a gente percebe? O que a gente vê? A transpessoal olha a saúde exatamente muito além do físico. Às vezes a pessoa tem fisicamente uma condição boa, é considerada saudável, inteligente, mas tem uma forma de viver que muitas vezes gera muitos problemas à volta, não só para ela, como para as pessoas, né? O efeito da forma da pessoa se conduzir acaba gerando muitos problemas familiares e sociais, etc. Muito bem. Para a psicologia transpessoal, o que é a saúde? A saúde é quando nós estamos no estado de inteireza, no estado de unidade. Mas nós vivemos, justamente para a nossa consciência estar num processo de evolução, de desenvolvimento, a gente vive num processo de dualidade. A gente está sempre numa dualidade entre o bem e o mal, porque nós temos dentro de nós
nós temos aspectos já conquistados, desenvolvidos, que são aspectos, vamos chamar de luz, e tem aqueles aspectos que a gente ainda não conseguiu superar, que a gente vai chamar de aspectos de sombra, né? São partes do nosso inconsciente que não estão integrados à nossa consciência. E nós carregamos muitos conflitos, nós carregamos muitas questões que muitas vezes nós não aceitamos partes nossas. E essa não aceitação é uma forma de não permitir a integração à consciência, até porque muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer olhar para partes internas nossas. E é justamente essa diferença entre o que a gente permite estar bem de estar vendo e aquilo que a gente não consegue, não quer ver, isso vai gerando conflitos e esse conflito acaba gerando doenças. Porque as doenças, o que seria essa linguagem da alma? É que, na verdade, nós somos seres multidimensionais, né? Seres multidimensionais. O que significa isso? Que nós somos razão, emoção, intuição e também sensação. Essas partes todas nossas, nós vivemos o tempo todo em interação. E o que acontece numa dimensão, ela vai provocar problemas, ou vai provocar um conflito. As 4 partes têm que estar em interação, em harmonia. Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, né, as nossas intuições, se não há uma integração desses conteúdos ou dessa forma de ser nossa, nós vamos gerar doenças. Né? É muito interessante, isso vai de encontro com uma perspectiva da antroposofia, né? Que a antroposofia, o que ela diz? Que a saúde é quando nós temos uma harmonia entre 3 dimensões, né? Que eles chamam isso de uma trimembração do nosso ser, que é o pensar, o sentir e o agir. Então, para a gente poder ter saúde, aquilo que a gente pensa tem que estar em harmonia com o que a gente sente e tem que estar em harmonia com o que nós fazemos. Né? E é muito difícil encontrar uma pessoa que viva dessa forma. A gente constantemente está pensando algo, né? Está sentindo uma outra coisa e está fazendo uma terceira coisa. Então, essa forma desencontrada da gente viver geram doenças, porque a parte física está em comunicação com as nossas emoções, com o que nós pensamos, o que nós fazemos. Então, é muito interessante essa visão da antroposofia, né? Que o dia que a gente conseguir pensar o que a gente está sentindo e agir de acordo com o que a gente sente e pensa, nós seremos saudáveis. Tem um outro aspecto muito importante e interessante da antroposofia, que é o nosso sósia. E o que acontece? Quem é esse sósia? Este sósia é quando nós dormimos. Nós temos uma parte nossa, que é uma parte da nossa verdade, né, maior, que nós criamos um personagem. A gente vive de máscaras que a gente utiliza na nossa relação com as pessoas. A gente usa muitas máscaras e às vezes a gente se perde nessas máscaras. E o maior problema não é ter máscaras, que a gente ainda precisa delas. O problema é a gente se identificar e se confundir com a própria máscara e achar que aquilo somos nós. Né? Então, quem seria o sósia? O sósia está ligado com nossos propósitos, com o nosso propósito de vida. Né? Aquilo que a gente realmente veio fazer para a gente se desenvolver nessa terra. Então, é importante que a gente esteja atento a esse movimento essencial que está ligado ao nosso propósito. Então, o que ocorre? Quando a gente vive algo muito distante do nosso propósito, o nosso sósia, que está ligado a essa nossa verdade, essa nossa perspectiva mais profunda e essencial, quando a gente dorme, a gente tende a entrar em contato com esse aspecto. Por isso que, às vezes, muita gente tem dificuldade de dormir,
Porque quando dorme e encontra o seu sósia, é como se o sósia mostrasse, olha, é isso que você veio fazer, e olha o que você está fazendo. Então, quanto mais distante nós estamos no nosso dia a dia, do nosso sósia, ou seja, aquela referência da nossa proposta de vida, mais complicado vai ficar para a gente dormir. A gente vai ter noites terríveis, é como se fosse encontrar um monstro, como se fosse encontrar algo muito ruim, né? E às vezes a gente pode até se sentir perseguido por nós mesmos, pelo nosso sósia, pela nossa proposta de vida, né? A Leila está falando assim que nós estamos em um processo nesses tempos que justamente isso está acontecendo muito. A gente está entrando muito em contato com o nosso sósia, nesse processo de isolamento social. E que ela diz também que essa trimembração é uma construção, exatamente. A gente está aqui justamente para a gente aprender a lidar com isso, né? Para a gente aprender a lidar com os nossos diversos aspectos. Eu acho uma coisa interessante a gente ver o que está acontecendo hoje, né? Se a gente vê que a doença ela é uma linguagem da nossa alma e ela mostra algo que falta para a nossa consciência. Então, é alguma coisa que a gente não consegue perceber, que a gente não percebe, não consegue tomar consciência, que acaba gerando uma doença. E uma coisa interessante é que a doença ela não é simplesmente algo aleatório, né? De que maneira que ela seria, então, essa linguagem da alma? Porque ela tem um sentido, a maneira que as doenças acontecem, como elas se desenvolvem, tem a ver com a nossa totalidade, tem a ver com esse processo de nos trazer de volta para o nosso propósito, para aquilo que nós precisamos tomar consciência, né? Então, a gente tem que estar atento a 4 aspectos para a gente começar a fazer uma interpretação, talvez, né, de uma doença, nesse sentido mais holístico, né, da gente compreender a doença como a nossa dinâmica inteira, completa. Então, assim, um exemplo, tem um livro, né, do Rutger Dunk e Thorwald Detlefsen. Thorwald Detlefsen. Eles escreveram um livro que chama justamente o tema de hoje, a doença como linguagem da alma. E eles dizem o seguinte, que existem 4 aspectos que a gente precisa ficar atento nesse processo do desenvolvimento da alma e do significado dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar é de onde vem o sintoma. Ou seja, qual é a sua base funcional? Se a gente pegar um exemplo de um resfriado, então seria assim, quando que ele começou? Né? De onde ele veio? Começou, por exemplo, há uns 2, 3 dias atrás, que a pessoa passou a ficar resfriada, porque ela contraiu um vírus da gripe. Não vamos nem falar da Covid, vamos falar de uma gripe mais simples. A segunda coisa é com a base física do sintoma. Então, onde que essa doença se manifesta no nosso corpo? Então, no caso de uma gripe, ela vai ocupar um órgão que está ali no espaço nasofaríngeo, que é essa região. A gente fica com o nariz cheio, né, com a voz fanha, enfim. E fica toda essa parte aqui. Os nossos órgãos dos sentidos também são afetados. Às vezes o cheiro, às vezes o paladar, né? A gente fica um pouco comprometido com essas funções. O outro aspecto é características do sintoma, evolução. Como é que ele se desenvolve? Né? Então, a pessoa às vezes fica numa sensação que ela tem dificuldade com luz, não quer ver nada, quer ficar meio no escuro, não quer ver ninguém, não quer ouvir barulho, fica muito perturbador, então a pessoa não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém, e ela começa a tossir, espirrar, e isso faz está mostrando qual é o que isso está, qual que é o objetivo desse sintoma, que é o quarto aspecto, né? Se a gente for olhar a característica da pessoa, pode ser que ela esteja de saco cheio de muitas coisas e querendo se livrar de agressões e não querendo pessoas perto,
né? Então, ela cria uma situação que ela não consegue fazer isso conscientemente, então é criada uma situação em que a doença vai fazer, entre aspas, esse favor para ela. E aí fica justificável porque ela está tossindo, está doente, está com febre, precisa ficar afastada, etc. Então, é como se a doença trouxesse algo para que a gente não consegue ter consciência, não consegue perceber, ou não consegue fazer, a doença faz isso que falta à nossa consciência. Né? Isso é uma coisa muito interessante também. O Felipe está dizendo aqui que se nós não fazemos terapia para aprendermos de nós mesmos, nossos órgãos nos contam. Ah, muito interessante, Felipe. É isso mesmo, é bem isso mesmo. E eu vou até fazer colocar isso num sentido até um pouco mais amplo, falando um pouco da Covid, né? Qual que é um dos sintomas mais críticos, que justamente esse é o ponto de gargalo que a gente vê aí no sistema público de saúde do mundo inteiro, né? Eu não consigo respirar, né? As pessoas não conseguem respirar. Quando ela está numa situação muito grave, precisa de um respirador. Por quê? Se a gente for olhar isso, quem que não está conseguindo respirar? A Terra não está conseguindo respirar. As pessoas não estão conseguindo respirar. Nós estamos entupidos de informação, entupidos de poluição, entupidos de muita coisa que tem que ser feita o tempo todo, sabe? Dá até falta de ar, né? Então, na verdade, o que o vírus está fazendo? As pessoas, o que a gente não está conseguindo fazer, que é tomar consciência de tudo isso, para que a gente possa respirar, que é entrar num ritmo mais tranquilo, entrar num ritmo mais calmo, né? Levar as coisas com mais tranquilidade. Então, assim, essa nossa vida competitiva, essa nossa vida corrida demais, Espera aí, só um minutinho, tem alguém falando aqui que constelou comigo a saúde do coração em janeiro e que está muito bem e não precisou passar por um procedimento cirúrgico. Opa, que bom! Muito bom. Deixa eu ver quem que é. A Carol. A Carol. Muito bem, Carol. Foi bem interessante isso, né? Você colocar essa questão, o que a constelação faz, né? A constelação é outro aspecto importante, interessante para a gente falar aqui, na questão da saúde. Porque nós carregamos em nosso inconsciente familiar, ou seja, quando a gente nasce numa família, a gente passa a compartilhar uma consciência coletiva da nossa família. E essa consciência inclui tudo o que aconteceu, a história de todos os nossos ancestrais, com todas as situações dramáticas, com exclusões, com violências, com amor, com alegria, enfim, tudo. E tem alguns aspectos da família que é muito interessante isso, né? Que algo que é muito presente nas constelações é a consequência das exclusões, ou seja, para um sistema de uma família, quando a gente exclui alguma coisa, o que é excluído não desaparece. O que é excluído, momentaneamente, fica fora do nosso alcance, da nossa visão. Mas não significa que aquilo desapareceu. Aquela situação, ou aquela pessoa, e nas condições com que a exclusão aconteceu, fica presente, e a tendência do sistema é trazer de volta, em alguma geração para frente, o que foi excluído, pessoas que foram excluídas. Né? Então, eu gostaria muito de falar sobre isso também, porque tudo que excluir pessoas não resolve. Assim como quando a gente exclui partes nossas, ou a gente exclui algo que seja nosso, seja o que for, não importa o que seja, isso só vai nos adoecer. E se a gente não adoece, a gente pode gerar essa doença. Isso pode se manifestar num descendente. Então, o que a gente estava falando, esse processo aí, das doenças, daquilo que a gente não tem consciência, que a doença traz para a gente tomar consciência, algo que está fora, é algo que vai de encontro com o processo da constelação. Tudo que está
fora da consciência e que algo que precisa ser resgatado, precisa ser incluído, né, aparece novamente através de outras pessoas, né? Muito bem. Tem algumas pessoas aqui pedindo para entrar ao vivo. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas aqui falando. Saber o que queremos segurar e o que queremos soltar. Ganância e medo de escassez. Exatamente. Né? Exatamente. Quando a gente pensa na escassez, o que acontece? A gente só pensa naquilo. Então, a gente é atraído por aquilo. Nós atraímos aquilo que nós temos medo. Então, aquilo que você tem mais medo, pode esperar que você vai encontrar exatamente com essa situação que você tem mais medo, ela tende a vir para a sua... ela tende a vir... vai acontecer alguma coisa em que você vai se encontrar, né? O Felipe aqui está dizendo que o pulmão é ligado à tristeza. O mundo perdeu o propósito, está sem sentido e triste. E a Covid ataca exatamente o pulmão. Isso, exatamente. O que move o nosso mundo é o medo. O medo está sempre presente. Porque o medo, na verdade, ele está ligado com o apego. Então, quando eu tenho um cargo, uma posição, uma condição financeira, qualquer coisa que eu tomo para mim como aquilo sendo eu, né? Me identifico com aquilo e eu me torno essa coisa, e ela é algo externo, é algo material, tudo que é material pode se perder. Alguém pode vir e tirar. Pode tirar o seu carro, pode tirar a sua casa, pode tirar o seu corpo, né? Que no caso de você ser assassinado. Você pode perder muitas coisas. E tudo que é material está sujeito a isso. Não só a você perder, como o que é material, ele tem um desenvolvimento e depois chega uma hora que vai se desgastando e acaba. Por isso a gente tem tanto medo da morte, porque é a única certeza que a gente tem. A gente sabe que todo mundo, em algum momento, vai morrer, né? Então, como tudo é baseado no medo, medo do quê? Se eu tenho uma garrafa de água, que pode ser um carro, pode ser um status, pode ser qualquer coisa. Eu tenho medo de perder. Vamos supor que eu perdi. E aí, o que vai acontecer? Eu quero ter de novo, mas eu vou ter o medo de não conseguir reaver aquilo que eu perdi. E se eu conseguir reaver, eu vou ter medo de perder novamente. Então, a gente vive no medo quando nós estamos apegados. Talvez por isso que o Buda, né, falava que a única forma das pessoas se liberarem e realmente serem livres é quando elas se desapegarem das coisas que são perecíveis, né, do que é impermanente. E tudo que é da terra, material, é impermanente. Nada vai ficar para sempre, né? Então, a gente vive no medo. E hoje em dia, a gente vive num mundo muito competitivo, em que o tempo todo a gente está tendo que matar, muitas vezes, né, o termo que se usa, né, matar um leão por dia, para você poder sobreviver. E agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que desestabilizou a zona de conforto de todo mundo, né, esse medo aumentou. Então, existe muita gente com pânico, muita gente com doenças, muita gente bebendo demais, tentando, de alguma maneira, tranquilizar ou reduzir o grau de ansiedade do que, se eu não conseguir, se as coisas piorarem, para onde vai? Então, entra numa coisa assim, muito forte de ansiedade também, né? Então, esse é um ponto interessante. Eu queria comentar sobre a questão, voltando um pouquinho na constelação, na parte das perdas, das exclusões. Eu constelei uma vez uma pessoa
que ela trouxe como tema o fígado, que era uma coisa assim, que ela já tinha feito muita coisa, tinha já procurado vários médicos, enfim, tinha buscado muitas coisas sobre isso, e, e então ela não sabia mais o que fazer. E quando a gente começou a constelar, uma pessoa foi o representante desse fígado doente. E em determinado momento, o representante do fígado falou: eu sou uma pessoa, eu sinto que eu sou um velho e eu me sinto abandonado, eu fui deixado de alguma forma muito ruim, isso me traz sentimentos muito ruins de abandono, de solidão, de tristeza, de um sofrimento atroz, de me sentir muito sozinho, né? E, oi Lu, minha irmã acabou de entrar, tudo bem? Oi Cleiton, a gente está falando aqui sobre a doença, né? E eu estou falando sobre a questão de uma constelação que eu fiz de uma pessoa com problema no fígado, em que o representante do fígado, então, começou a se sentir muito mal, e à medida que esse representante estava sendo visto e estava sentindo muito exatamente o que esse representante do fígado sentia, o representante de quem estava constelando. Então, assim, existia uma ligação muito forte de quem constelava com esse fígado e automaticamente com esse... Era o avô dessa pessoa, né, que se identificou como sendo avô. E à medida em que esse fígado doente, né, ou esse avô foi resgatado, houve paz no sistema. Então, assim, é muito importante a gente estar atento no nosso meio familiar, as pessoas que são excluídas de uma forma direta ou de uma forma indireta e sutil, né? Por exemplo, ninguém mais entra em contato, ninguém falou nada, mas também ninguém entra em contato, ninguém... É do tipo assim, ninguém se importa com o que acontece com determinada pessoa da família. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Sempre incluir no nosso coração, não adianta entender aqui, mas eu já incluí, é igual perdão, né? As pessoas falam, eu já perdoei a pessoa, mas nunca mais quero que essa pessoa fale comigo. Então, assim, é um perdão que não é perdão, né? E a Priscila está falando uma coisa interessante aqui, o pulmão também está relacionado com os relacionamentos, o isolamento nos faz valorizar o outro, é verdade. Né? Esse isolamento, aliás, está fazendo a gente valorizar muitas coisas, né? Mas principalmente valorizar a vida, né? Porque o tempo todo falando da morte, todo dia, se você ligar a qualquer momento, em menos de 10 minutos alguém fala a palavra Covid ou quantas pessoas já morreram. Mas ao mesmo tempo que a gente fala de morte, está se ressaltando a importância da vida. Né? Então, é o tempo todo chamando pela vida e chamando pela a parte da respiração, né? Que eu estava falando agora há pouco da respiração, queria voltar a falar nisso, que eu acho que é muito importante, porque a respiração está relacionada com o quê? A gente voltando um pouco na antroposofia, o que eles falam? Que a criança, dos 7 aos 14 anos, é o período onde a criança, os dois órgãos que continuam se desenvolvendo nessa fase, o coração e os pulmões, ou seja, são os dois órgãos rítmicos do corpo, né? O coração com o batimento e a expansão e a contração dá um ritmo também. E o que significa essa fase na vida da criança? Significa que é o momento onde ela sai de casa e vai para a escola. Vai da escola, volta para casa. Então, ela começa a entrar em contato com o meio social, com outras crianças, com outras formas de pensamento. Então, já começa a haver uma respiração. Ou seja, eu volto para casa, inspiro. Eu saio de casa, eu expiro. Expiro, tá certo. E lá eu vou entrar em contato com muitas coisas diferentes que podem entrar em conflito. E muitas vezes a pessoa começa a ter essa dificuldade
né? Começa a ter medo, dependendo, às vezes acontece em bullying, né? Acontece algo que a pessoa é agredida de alguma maneira, em algum nível, ou físico, ou psicológico, ou emocional, mas toda agressão é uma agressão e causa problema, né? Então, ela começa essa respiração, vou e volto. E o que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo essa conexão com o outro, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo o seu próprio mundo. O que a gente vê nos relacionamentos? As pessoas estão querendo muito, querem ter uma vida feliz com alguém, mas assim, eu quero que faça, que me atenda às minhas necessidades. Mas será que eu estou preocupado em atender alguma necessidade do outro? Né? É sempre algo vem a mim, mas ninguém está interessado em fazer isso. Então, as pessoas começaram a criar uma forma de comunicação onde todos se tornam objetos, né? É um consumismo não só de coisas, né? O consumismo exagerado, né? Que o vírus também está dando essa contribuição no sentido em que, na medida em que as pessoas não conseguem mais ir em shoppings, não conseguem mais fazer tanta compra, é uma forma de dar uma brecada no consumismo exagerado, inclusive o consumismo de pessoas. Quando eu falo consumo de pessoas, são pessoas que se relacionam simplesmente como um mercado, né? Um mercado para não atender uma necessidade muito superficial. E, na verdade, aquela relação de companheirismo, de uma troca verdadeira, do dar e receber ser uma coisa equilibrada, né? Que é o que vai gerar um relacionamento harmônico, tem diminuído, isso tem desaparecido, né? Então, o Felipe está dizendo aqui que nesse momento da pandemia, o convite é para olharmos para dentro. Passamos muito tempo olhando para fora. Agora temos cozinhado mais, economizado mais e mudado alguns hábitos, novos ritmos. É verdade, é isso mesmo. A gente tem que... tem muita gente convivendo, né? O que já não estava acontecendo. Que tem que sair de manhã e toda essa correria, volta à noite, aí à noite não dá muito tempo de brincar, que aí já está cansado, aí as crianças têm que dormir, e as pessoas vão começando a cada uma ir vivendo no seu próprio mundo. E com essa situação agora, aumentou muito o tempo da convivência, né? Muita gente trabalhando home office. Então, isso permite com que as pessoas convivam um pouco mais. Por outro lado, tem uma coisa muito interessante sobre isso, que é um fator que está deixando as pessoas doentes também, que é, ao mesmo tempo que existe um aspecto positivo de ficar mais em casa, por outro lado, o que está acontecendo? As pessoas estão trabalhando muito mais do que elas trabalhavam. Pelo menos assim, o que eu tenho ouvido de todo mundo, né, que tem trabalhado home office, e aí, em diferentes níveis até de responsabilidade, né, até presidente de empresa, enfim, diversas funções, as pessoas estão trabalhando muito mais, e algo muito interessante que está acontecendo é que está sendo muito cansativo ficar na tela o tempo todo. É muito desgastante. Não só para quem trabalha em outros afazeres aí, mas para quem atendimentos também, terapêuticos, né? É muito mais cansativo. Eu tenho ouvido isso de vários colegas, que é muito desgastante. E é interessante, assim, que a gente não tem mais aquele tempo de deslocamento, né? Então, talvez isso seja um fator. A gente não está deslocando mais daqui até o trabalho, então vai olhando, vai esparecendo. É direto o tempo todo, né? O tempo de almoçar, já volta, já está aqui, já acorda. Então, essa poluição ou essa falta de propósito, né? Que a gente vê muito forte hoje, está fazendo com que as pessoas adoeçam, porque está faltando sentido. E na psicologia transpessoal, quando a gente fala de
de saúde, é justamente isso, né? Onde é que está relacionada a saúde? Ela está muito fortemente ligada a uma dimensão transcendente do ser. O próprio Maslow ele dizia que a questão da espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas é uma dimensão do nosso ser mais profunda, transcendente, né? É o sagrado no sentido de ser algo assim grandioso, algo que a gente tem um profundo respeito, uma reverência por essa referência sagrada que é o nosso eu superior, né? Essa dimensão superior nossa. E a gente também tem que ver a questão das inteligências. Deixa eu ver aqui, alguém está falando. A Débora Zen está falando, em toda a minha vida é a primeira vez que tenho a oportunidade de ficar só comigo, respeitando meus ciclos, me percebendo de forma consciente. Um presente que alguns percebem como castigo. Exatamente isso, Débora. Porque você já tem um foco de olhar para dentro de você, né? De querer se conhecer e se ver. Se o convite desse momento é esse, você está em sintonia com esse convite, então você fica bem, e isso passa a ser uma coisa boa. Mas para quem não quer fazer esse olhar, quer continuar na superfície, indo para fora, só para fora, quando corta esse fora e a pessoa não aprendeu a olhar para dentro, isso é um grande sofrimento, né? E o que eu estava dizendo antes da questão do propósito, do sentido, é que nós temos 3 tipos de inteligência. Nós temos o QI, né, que é o nosso quociente de inteligência, que é a nossa razão, né? Nós temos o QE, que é a nossa inteligência emocional, e nós temos o QS, que é o nosso quociente de inteligência espiritual. Não tem a ver, novamente, com nenhuma religião. Mas o que estaria relacionado a esse espiritual ou espiritualidade no contexto psicológico da transpessoal? Quer dizer, está relacionado aos nossos altos valores, está relacionado a propósito, está relacionado a valores. Então, tudo aquilo que está ligado com esses aspectos tem a ver com a nossa questão essencial, com a nossa dimensão espiritual. Tanto se a gente ver as pessoas mais saudáveis que passaram pela Terra, eram pessoas que tinham em alto grau o desenvolvimento da inteligência espiritual. Propósito, valores, por isso a gente pega um Gandhi, né? Profundamente interessado na paz, no equilíbrio, na alegria das pessoas à sua volta, da liberdade do país para ter autonomia, as pessoas terem autonomia, plenamente justo e acima de qualquer coisa que dividisse. Então, a gente vê que essas pessoas que têm uma percepção mais global, que não fica preso a determinada polaridade, mas que vai além da polaridade, né? Todos eles iam além de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer hábito cultural. Mas todos eles têm uma linha muito comum. Se você pega Mahatma Gandhi, se você pega um Francisco Xavier, se você pega Irmã Dulce, se você pega Madre Teresa de Calcutá, e assim Buda, o próprio Cristo, se você pega todos eles enquanto seres que estiveram na Terra, e aquilo que eles falam, a gente vê que eles têm todos um ponto em comum, que é a humanidade, que é esse aspecto de ver o ser humano como algo muito, muito interessante. Eu vi uma frase muito curiosa esses dias, que é assim: se vocês soubessem que a forma mais simples de você chegar a Deus, para quem acredita, ou em algo maior, é descobrir que a forma mais fácil de chegar perto dele é através do próximo. Ou seja, o próximo é o caminho para que a gente possa encontrar essa dimensão superior ou algo maior que a gente possa encontrar através do outro. O próximo é o outro que está do nosso lado, né? É o importar-se com o outro. E isso tem a ver com altos valores humanos, que tem a ver com a inteligência espiritual, que é o que a gente vê que é o que menos está acontecendo no planeta. Por outro lado, deixa eu ver aqui. Por outro lado, tem
algo muito bom ao mesmo tempo, porque eu sou um otimista nato, né? Tem muita iniciativa de muitas pessoas trabalhando em prol da vida, né? E quando se fala de vida, a gente fala de algo com propósito. Tudo que está ligado com vida está ligado com propósito. E tem muitos grupos de diferentes iniciativas interessadas na fraternidade, no sentido das pessoas olharem o mundo de uma forma mais amorosa, mais respeitosa, né? Respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar a vida em toda forma que a gente possa ter, né? A gente tem os nossos mares, né? Outra coisa que a gente vê que essa questão aí dessa Covid ou desse vírus, o que ele está fazendo, né? Fez com que a gente parasse também de poluir. Parasse de poluir a terra, parasse de poluir as águas, parasse de poluir o ar, né? Parasse de poluir de tantos pensamentos, né? Na medida que a gente fica mais em casa, está tudo mais limpo. O ar está muito diferente, já existem constatações de uma diferença muito grande da Terra, como se ela estivesse se recuperando. Aquela camada de ozônio em volta tinha um buraco, né, na camada de ozônio, parece que ela está praticamente se fechando. O ar de São Paulo está completamente diferente, as pessoas estão conseguindo respirar muito melhor. Então, assim, o que provoca, voltando àquela parte inicial, da doença como linguagem da alma, né? Só que aqui a gente está vendo uma alma maior, né? Se a gente colocar a Terra como Gaia, como um ser vivo, né? Ela está sendo sufocada e está dando uma mensagem para o ser humano: olha, é isso que você está provocando. Você está provocando isso em mim, ou seja, ou em toda a humanidade. A gente está provocando sufocamento com o nosso egoísmo, né? Com o nosso desinteresse, com a nossa falta de valorização da vida. Então, isso vai provocando um sufocamento, uma dificuldade de respirar. Será que eu vou viver? Vou conseguir viver nesse mundo? Será que eu vou conseguir sobreviver? Né? Então, é muito interessante a gente ampliar esse conceito da saúde, não só em relação a nós como pessoas, as doenças humanas, mas como de uma forma mais ampla, envolvendo o planeta Terra. Né? As doenças que a gente vai provocando nos animais, na própria natureza. Eu tive... eu não sei se eu comentei isso, já que nessa live não, mas uma coisa que me deixou muito chocado foi de constatar. Eu tive, não faz muito tempo, acho que foi em Aruba, lá existe uma possibilidade de você entrar no submarino, é turístico, mas ele desce muito, muito mesmo, bem lá para baixo. E anda durante um período também, de uma meia hora. E a coisa mais triste foi verificar que em todo aquele cenário marinho, lá de baixo, não tinha nada vivo. Nada, os corais todos mortos, tudo cinza, não tinha nem muito peixe. Então, assim, de ver o descaso, né? Nossa, a consequência do nosso descaso com o planeta da onde a gente se alimenta. Né? Uma outra coisa que a gente sabe que acontece, não sei se vocês já viram isso, mas os países ricos estão exportando o lixo deles e deixando esses lixos no oceano. Existem determinadas regiões no oceano que é um lixão que é gigantesco, assim, tomando áreas imensas, né? E deixando esse lixo nos países chamados de terceiro mundo, como se a gente não tivesse na mesma terra, né? Não tem como achar que eu estou separado. Então, essa visão do você lá e eu aqui é que faz a gente estar vivendo como a gente está vivendo. Né? A gente adoecendo, perdendo esse propósito. Né? A gente vê uma coisa muito bonita nos Zulus, né? E também tem uma história muito interessante, não é história, isso é uma realidade. O Senoi, né? Que é uma tribo que fica na região central da Malásia. Eles têm
uma forma de viver muito cooperativa, né? Muito cooperativa, tudo que eles fazem pelo grupo. Quando vai construir, alguém se casa, todo mundo junto vai lá e constrói uma casa, mais ou menos 6, 7 dias, para durar 7, 8 anos. Né? Saem para caçar, depois distribuem a caça, então não tem diferenças. Todo mundo é tratado de uma maneira igual, no sentido de que todos dividem aquilo que tem. Algo parecido acontece também na cultura Zulu, né, com o Ubuntu, que vocês conhecem, que também é uma coisa de você sou eu, ou seja, o que afeta você também me afeta. Então, a gente está, ou a gente caminha para essa perspectiva de incluir os outros, para que através da nossa exclusão a gente não traga doenças, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso emocional, para a nossa forma de pensar, e uma doença no nosso planeta, que está muito doente em função do que a gente tem feito com ele. Uma outra coisa também que eu queria comentar é que a visão, a perspectiva do Hellinger, né, com as constelações, sobre o inconsciente. Então, ele vê, diz que a gente não só está mergulhado num inconsciente da nossa família, como também um inconsciente do planeta. Né? Alguma coisa um pouco parecida, não é exatamente a mesma coisa, mas vamos dizer assim, na mesma direção do que o Jung falava do inconsciente coletivo, né? Os nossos arquétipos, etc. E que, de alguma maneira, nós estamos todos interligados, todos estamos conectados, através de uma grande teia que, de acordo com os conhecimentos que a gente tem hoje da ciência, né, hoje já se sabe que tudo está conectado, não tem nada que está separado, tudo está conectado, que vai de encontro com essa ideia do inconsciente, que o Hellinger chama de inconsciente espiritual, onde toda a humanidade está conectada. Tudo que acontece com os outros chega até nós. Só que a gente ainda não tem muita consciência. A gente não tem consciência nem das nossas coisas individuais, que dirá do que está acontecendo lá do outro lado do planeta, lá no Japão, os japoneses, etc. Mas isso está presente no nosso inconsciente mais profundo. Todas essas coisas nos afetam diretamente. Talvez por isso, quando a gente faz alguma coisa, né, existem alguns conceitos sobre a lei do retorno, né? Se você faz alguma coisa, existe uma tendência daquilo retornar para você. E isso tem a ver com essa consciência maior, da gente tomar cuidado da nossa saúde, cuidar também do outro. Na medida que a gente cuida do outro, a gente cuida da gente, mas para cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim primeiro. E é através do outro que eu vou me reconhecendo como quem eu sou. Sozinho, a gente não conseguiria, talvez, fazer esse desenvolvimento sem o outro. É através das nossas projeções, né? Porque o outro, na verdade, é um espelho nosso. E é através, felizmente, que a gente tem tantos espelhos à nossa volta, que são as pessoas que a gente convive socialmente. Então, quem a gente olha à nossa volta e como a gente julga as pessoas que estão ao nosso lado, na verdade, é uma projeção daquilo que nós vemos ou sentimos em nós. Então, quanto mais você vê, ou a gente vê coisas ruins em volta nas pessoas, é assim que a gente se vê. Essa é a referência que nós temos de nós mesmos. Se eu não confio em mim, eu não vou confiar em ninguém. Se eu confio em mim, eu tenho a tendência de confiar no outro, e assim por diante. Então, espero que a gente consiga ir cuidando das nossas partes que estão dissociadas, né? Porque é isso que gera a doença, essa dissociação da nossa consciência, os conflitos que tem lá dentro. Quanto mais a gente vai integrando aspectos que estão
no nosso inconsciente, separados da nossa consciência, mais a gente vai ficando saudável. Então, a antroposofia fala algo muito interessante sobre isso, que a gente nasce doente para que a gente possa, através de um trabalho que a gente vai fazendo ao longo da vida, para a gente morrer mais saudável. E minimamente, pelo menos, que a gente saia daqui melhor do que nós chegamos, né? Então, esse conceito de essa linguagem da alma, procurem ver quando acontecem coisas com vocês, quando você fica doente, essa doença está te dando um recado. É a linguagem, a sua alma está querendo te dizer algo que você não consegue perceber conscientemente. O jeito que a doença acontece, ela tem um ritual que ela tende a passar para você essa mensagem. O que é que está faltando ou o que está acontecendo comigo que eu não tenho consciência de mim? A doença vai mostrar para você. Vai mostrar para você algo que você precisa cuidar. Então, não pense que quando você... tem gente que pensa que fazer terapia ou ficar fazendo esse tipo de trabalhos que olha para dentro, isso aí é tudo bobagem, basta só, pega uma vassoura, né, passa a vassoura, isso aí só vai me complicar, já está tudo resolvido. Tudo bem, são limites de cada um. Mas seria muito bom se a gente pudesse cuidar das nossas partes e cuidar daquilo que está em conflito dentro de nós, para a gente poder caminhar e tornar mais saudável a nossa parte mais importante. Que às vezes a pessoa pode até estar com uma doença, né? Eu conheço pessoas que adquiriram algumas doenças, e isso independe da doença, e depois que elas ficaram doentes, elas ficaram melhores, porque a doença trouxe algo que ela não tinha tomado consciência até então, né? Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para a gente se cuidar, para a gente cuidar do essencial, para a gente cuidar dos nossos propósitos, para a gente cuidar daquilo que realmente nos vai trazer felicidade. Porque tudo aquilo se a nossa felicidade ela está em cima de algo que é material apenas, o que vai acontecer? Tudo que é material é perecível e é impermanente, pode acabar a qualquer momento. A gente vai entrar no medo e o medo vai gerar doenças, né? Fiquem atentos, qualquer coisa que gera ou fomenta ou fortalece medo e culpa, saiam fora, porque esses são os dois ingredientes de doenças, medo e culpa. Então, a gente precisa trabalhar muito para não entrar nessa coisa. O medo, ele é importante, no sentido, até uma certa dose, o medo é importante que ele evita com que a gente entre em excessos e isso possa gerar problemas. Autoconfiança demais para quem dirige pode provocar um acidente facilmente. Então, assim, uma dose de medo ela é até bom, é saudável no sentido de nos precaver de coisas. Mas quando passa esse limite, aí passa a ser um problema. A questão da culpa, a culpa nunca é algo que vai resolver. Mas o que a gente pode substituir pela culpa, que aí caminha para um lado mais saudável? É assumir a responsabilidade das consequências do que a gente faz. Isso vai na contramão da culpa. Quando eu assumo exatamente a responsabilidade pelo que eu fiz, mesmo que o que eu fiz trouxe um problema, né, eu estou ciente das consequências, inclusive que pode me trazer consequências ruins. Mas se eu tenho consciência e aceito que eu fui o responsável por alguma coisa, eu vou atravessar ou vou levar isso de uma maneira mais leve do que se eu não aceitar. Se eu não aceitar, eu vou entrar na vitimização, e todo mundo que entra na vitimização é um caminho bem complicado, é um caminho de muita dor, de muito sofrimento, e que não tem muito o que fazer, porque a vítima, o que a vítima quer?
Ela quer ser colocada no colo, quer que passe a mão na cabeça, mas ela não quer resolver nada. Ela delega, porque o culpado sempre é o outro. Então, para que a gente tenha uma boa linguagem, que a gente consiga compreender essa dinâmica, é a gente ver qual a intenção aqueles 4 aspectos, né? De onde vem a doença, qual a base, onde ele acontece. Onde acontece a doença já está dando um sinal para você, né? Por exemplo, alguém que está espirrando demais, tossindo demais, a tendência é afastar as pessoas. Então, essa é a base do sintoma, nesse espaço. Qual a característica? Empurra todo mundo para fora. Então, o objetivo do sintoma, a pessoa admitir que está cheio e quer se livrar de agressões e não quer muito contato, né? Então, será que eu estou precisando e não estou conseguindo esvaziar minha cabeça de tanta coisa que chega, eu fico engolindo tudo e eu não consigo falar não consigo falar sim, eu não consigo me preservar? Talvez uma gripe esteja mostrando que você não está conseguindo se preservar, não está se permitindo descansar, você está se deixando encher demais de coisas. Eu estou dando esse exemplo, mas você pode usar isso onde acontece o problema. Se o problema é no pulmão, por exemplo, o asmático, o que tem? O que está dizendo ali? Que tem uma pessoa que tem dificuldade de respiração social afetiva. Então, a pessoa que tem muito medo, tem muito problema na questão afetiva, do relacionamento fora, de sair e voltar. Então, alguém que tem muita dificuldade emocional, tem muito medo de se machucar demais. Então, quando afeta demais a asma, por exemplo, é isso. A pessoa tem muita dificuldade nessa questão social. Então, da mesma forma, qualquer outro órgão. Tenho um problema no ouvido e tal. Talvez o ouvido está querendo dizer assim, o quanto que eu ouço as pessoas. Será que eu ouço as pessoas? Ouvir, não no sentido físico da coisa, mas de realmente ficar atento ao outro. O que o outro está querendo comunicar para mim? O quanto que realmente a gente permite ouvir o outro, se o problema é no ouvido. E assim por diante, problema nos olhos, até que ponto eu não quero enxergar alguma coisa. Então, assim, é isso que eu convido vocês para olharem para essa linguagem da alma, que os sintomas sempre comunicam alguma coisa da nossa totalidade, daquilo que falta em nós e que a gente não tem consciência, tá? Muito bem, e nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu espero que o que a gente conversou aqui hoje possa ajudar vocês a ter um novo olhar sobre as doenças, né? E que esse motivo, todo esse movimento das doenças é justamente para nos levar para um equilíbrio. Na medida em que você era como se estivesse o tempo todo batendo na porta da sua consciência. Opa, quando que você vai acordar? Acorda, olha para isso, ó, olha para isso. Quando você olhar para isso, você vai ficar melhor, você vai ficar mais feliz, você vai ficar mais leve. Enquanto a gente continua olhando e entrando nesse processo de autopiedade, vai ser muito difícil a gente ter sair do buraco que a gente está, né? Porque a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para iluminar, a gente nasceu para a gente irradiar aquilo que a gente tem de melhor, né? E é isso. E uma boa forma, algo muito interessante, faça primeiro, eu já falo sempre isso nas lives, eu acho isso muito importante. Faça você aquilo que você quer ver no mundo. Crie um ambiente em volta de você, naquele ambiente que você gostaria de viver. Então, sorria mais, abrace mais, agora está difícil, né? Mas, pelo menos em pensamento, abrace mais, dê um pouco mais de carinho, dê atenção, olhe, independente do outro, porque cada um cuida do seu próprio jardim. O problema do jardim é do outro. Se o outro não quer dar, não quer fazer, é problema do outro. Faça você. E assim, à medida que você vai fazendo, dentro desse propósito maior, que alimenta o nosso ser, a nossa essência, é esse o caminho que vai te levar para um equilíbrio, para um bem-estar. Cuidando de si, para depois cuidar do outro. Ok? Grande beijo para vocês
e até uma próxima vez. Fiquem em paz.